Olá, sou Marcelo Buzetto, sou o coordenador desse curso, desse novo curso que a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco está apresentando para todos nós, que é o curso A Esquerda Militar na História do Brasil. Estou aqui com meu amigo Paulo Cunha, professor da Unesp, autor do livro Militares e Militância, autor de uma maravilhosa biografia do Nelson Werneck Sodré, também um militar de esquerda muito importante na história do Brasil. E a ideia é apresentar para vocês esse novo curso. Esse curso vai tentar recuperar um pouco a história de setores da esquerda brasileira que atuaram no interior das Forças Armadas, setores da esquerda brasileira que participaram de maneira ativa, de maneira organizada, de muitas lutas sociais e políticas importantes durante o século XX. O nosso curso vai começar falando, daquele período inicial do século XX, o ano de 1922, que foi um ano emblemático na história das lutas sociais e políticas do Brasil. Ali nós vamos desenvolver um pouco algumas ideias e algumas reflexões sobre a origem e o desenvolvimento do movimento tenentista, que foi um acontecimento muito importante. O ano de 1922, além do movimento tenentista, temos a Semana de Arte Moderna de 1922, temos a fundação do Partido Comunista do Brasil, a PCB. Então nós começamos o curso analisando esse período do tenentismo, de 22 a 24, depois a coluna Prestes, que vai ser também um episódio marcante na história do Brasil, a figura de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, imortalizado pelo romance do Jorge Amado como Cavaleiro da Esperança, vai ser uma das figuras importantes do nosso curso. Vamos analisar esse período em que o Prestes liderou, participou do movimento tenentista. Depois o Prestes acabou sendo obrigado a viver um período de exílio, o período em que o Prestes volta para o Brasil, já com a sua camarada, Olga Benário, que também vai ser uma personalidade importante na história da esquerda brasileira nos anos 30. Então o curso vai mostrar um pouco nessa trajetória do Prestes, da Olga e os desafios da Revolução Brasileira, especialmente a participação dos dois e também de tenentes que já haviam tomado uma posição mais à esquerda, de militares do Exército, da Marinha, que ajudaram a construir, por exemplo, a Aliança Nacional Libertadora, em 1935, um importante movimento político e de massas antifascista. No Brasil falamos muito de fascismo nos últimos anos, então é importante a gente recuperar esse momento, o que foi o Brasil do final de 34 até novembro de 35, as lutas antifascistas. Vamos falar de militares participando da Guerra Civil Espanhola, tivemos o caso de vários brasileiros que foram como voluntários para a Guerra Civil Espanhola, eram militares comunistas, outros eram militares que não eram comunistas, mas eram progressistas, constitucionalistas, verdadeiros democratas, patriotas, que viram a Espanha sendo agredida pelo nazifascismo e se colocaram à disposição, colocaram suas vidas em risco para defender ideias, valores e princípios democráticos, defender a Espanha republicana. Nosso curso vai também avançar para tentar apresentar algumas biografias importantes, não só do Prestes a da Olga, mas do tenente Apolônio de Carvalho, do sargento Gregório Bezerra. Vamos falar de José Guei da Cunha e seu livro, Um Brasileiro na Guerra Civil Espanhola. Vamos falar também daqueles militares que lutaram contra o golpe que foi vitorioso no Brasil em 31 de março de 64, militares que saíram das Forças Armadas para lutar contra a ditadura, como é o caso do capitão Carlos Lamarca, em São Paulo. E vamos também compreender um pouco como é que foi a participação de uma série de dirigentes, homens e mulheres de esquerda, que não eram militares, mas que decidiram fazer a opção pela luta armada, que foram ter o contato com essa opção de se organizar militarmente para fazer a defesa da democracia e para combater o regime autoritário, autocrático que se instalou no Brasil em 64. Então nosso curso vai analisar também organizações como a Ação Libertadora Nacional. Vamos falar também da Guerrilha do Araguaia, que foi um acontecimento muito importante e, na nossa avaliação, hoje um pouco desconhecido,
principalmente pela geração mais nova de militantes de esquerda. Então, nosso curso termina por aí, uma reflexão não só dos militares, mas também daquelas pessoas que não eram militares, mas tomaram uma decisão de encontrar outras formas de luta para poder se defender de um regime que estava torturando, prendendo, perseguindo seus opositores, né? Então esse é um pouco um resumo do conteúdo do nosso curso A Esquerda Militar na História do Brasil, que a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco está organizando. Convidamos vários professores, pesquisadores, e aqui a gente tem o nosso companheiro, amigo, né, professor, pesquisador Paulo Cunha. Paulo Cunha vai falar um pouco, né, Paulo, sobre dar um panorama para a gente aqui dessa participação dos militares na vida política brasileira, especialmente desse segmento, né, mais progressista, né? Então vou passar aqui para o Paulo para ele dar para nós um panorama mais geral do conteúdo do curso. Bom, é muito bom estar aqui trazendo essa reflexão, porque não é somente uma reflexão na história, é na contemporaneidade. É bom sempre lembrar, não, que os militares, e aí o conceito que nós operacionalizamos na Comissão Nacional da Verdade, são militares perseguidos, foi a categoria mais atingida pelo golpe civil-militar de 64. E na própria Comissão Nacional da Verdade, da qual eu fiz parte, nós não tivemos condições, na ocasião, de levantar a perseguição a muitos militares no período democrático, entre 45 e 64. Então, nós temos, eu acho que o objetivo maior desse curso, primeiro, é quebrar o preconceito que se tem em relação aos militares, que fazem parte da nossa história. E quando eu falo militares, eu estou também referindo a policiais militares. Eles compõem uma unidade, embora não expressem uma mesma identidade, mas também muitos deles foram perseguidos por atuarem, sem dúvida nenhuma, na luta por seus direitos, na luta pela democracia, em defesa da legalidade. Mas isso também tem um componente na história, de muitos deles atuarem ao lado do povo nas causas nacionais progressistas, com propostas muito generosas e uma dedicação ímpar, com prejuízo das suas carreiras, muitas vezes, com riscos pessoais, né, no sentido de transformar o Brasil em um projeto de nação. Então, quando trazemos essa reflexão, ela também é uma necessidade, é um imperativo, contemporaneamente, para os setores de esquerda, para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais, terem a possibilidade de abrir canais de diálogos nas Forças Armadas, nas polícias militares, e perceberem aquilo que eles têm enquanto agenda comum dentro de um objetivo maior, que é um projeto de nação. Esse é o desafio maior. Esse é o desafio que talvez o curso em si propicie, pelo menos para nós aprendermos com a história, né, que nós temos entre os militares democratas, pessoas extremamente brilhantes do ponto de vista intelectual, a destacar, por exemplo, Nelson Werneck Sodré, pessoas de uma grandeza ímpar, né, e generosa, que se dedicaram às lutas, seja pela democracia, contra a ditadura, ou internacionalistas, como foi o caso de Apolônio Carvalho, de Narco Reis, de uma figura ímpar na história do Brasil, que foi Luiz Carlos Prestes, que nós não podemos minimizar, não? Que a sua trajetória se confunde e muito também com parte da trajetória dos militares de esquerda. Então eu penso muito esse curso e essa contribuição como um ponto de partida de abrirmos um diálogo, não só trazendo a história na perspectiva da contemporaneidade, até porque nós temos hoje movimentos de policiais antifascistas. Tivemos até bem pouco tempo movimentos de esquerda nas Forças Armadas, o que denota a existência de grupos de pessoas que precisam ser contatadas, precisam ser objeto de diálogo e, ao mesmo tempo, ter uma perspectiva de trazer o debate político dentro da esfera da democracia, sem que isso signifique a exclusão ou perseguição. E, claro, descolada do que nós vimos nos últimos tempos, de uma partidarização que tenderia ao fascismo, como foi o caso do governo Bolsonaro. E isso é bom lembrar, se esse projeto
dele não se efetivou é porque você teve nas Forças Armadas uma resistência ímpar, que não necessariamente foi no campo da esquerda, mas pelo menos foi no campo da legalidade e da democracia. Temos sim que somar essa reflexão e pensar um novo projeto de país. E um projeto de país, um projeto de nação não está descolado dos militares, como também dos movimentos sociais. É a grandeza que eu acho que esse curso pode oferecer por uma reflexão maior, um objetivo maior, que eu acho que é simplesmente construirmos uma nova agenda democrática para o país, e com ela os militares e os militares também de esquerda. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do curso. Lembre-se, isto é muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada, para nós abrirmos um diálogo com todos os setores da sociedade, um diálogo com os militares, com os policiais, um diálogo no campo da esquerda, no sentido de construirmos uma nova agenda. E quero também reiterar que aqui a Fundação disponibilizará uma série de referências bibliográficas, já temos um acúmulo de literatura publicada sobre o tema, bem como muitos filmes e documentários que são importantes para o conhecimento. Então, aí, dali também se insere nesse curso, né, a sua continuidade por outras vias, dos quais seguramente todos nós estaremos à disposição. Muito obrigado a todos vocês. Muito bem, então esse vai ser o nosso curso A Esquerda Militar na História do Brasil. Esperamos que participem, que divulguem, que assistam às aulas. É mais um curso organizado pela Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.